Talvez você goste de ir à academia, mas não consegue manter constância. Talvez você queira fazer uma caminhada, mas nem sempre tem energia suficiente. Talvez você queira perder peso, mas não aguenta mais. Começar dietas mirabolantes, até chega a perder peso, mas com o tempo recupera o anterior e até um pouco mais. Talvez você simplesmente não entenda por que algumas mulheres conseguem ter uma vida mais ativa, com atividade física, e você não. Nesse vídeo eu vou te contar como eu consegui voltar a correr após um acidente que me deixou afastada 16 anos da corrida. O esporte que eu mais me identifico. E fique comigo até o final, porque eu preparei um presente especial para te ajudar a encontrar o seu próprio ritmo de movimento. Eu decidi trazer esse tema de uma forma mais profunda, com o intuito de você olhar para a sua realidade conforme eu for te contando a minha. Combinado? Você já se perguntou o que realmente impede você de manter uma rotina de exercícios que te faça bem? O acidente que transformou a minha vida. Quero te explicar o que aconteceu há 16 anos, que me fez interromper a corrida. Eu acho importante te contar porque o aprendizado que esse momento trouxe na minha vida possa ser algo que de alguma forma venha te ajudar também. E eu espero que sim, até porque tem coisas na nossa vida que apenas com o tempo nós compreendemos a razão delas terem acontecido e o aprendizado que elas nos proporcionaram. Eu sempre fui muito ativa. Aos 23 anos eu descobri um amor pela corrida. A sensação que a corrida proporciona para mim é maravilhosa. Eu costumo dizer que quando eu corro eu resolvo os meus problemas. Eu fico mais leve com a transpiração do meu corpo. Sabe aquela sensação de clareza mental que você tem depois de se movimentar? Isso não é apenas impressão. Os cientistas descobriram que durante a corrida, o nosso cérebro libera endorfinas e uma substância chamada endocannabinoide. Pense nelas como mensageiros químicos da felicidade. Elas funcionam como analgésicos naturais e explicam aquela sensação que a gente tem de uau! Como a minha cabeça está mais leve, que nós sentimos depois de correr. Por isso que muitas vezes nós resolvemos problemas durante ou depois do exercício físico, ou temos muitas ideias também, que é o que acontece comigo. Me conta se isso já aconteceu com você também. Tudo isso ocorre também porque o fluxo sanguíneo para o cérebro aumenta e a nossa mente fica literalmente mais clara. E naquela época em que eu encontrei essa paixão pela corrida, eu fui um pouco além e acabei exagerando. Eu colocava o meu corpo em atividade extrema. Eu me machucava e não respeitava. Eu cheguei a correr 3 maratonas. Se você não sabe, é uma prova de 42 quilômetros que exige muito volume de treino e cabeça. E de tanto me machucar, eu lembro de um ortopedista amigo que me sugeriu fazer triatlon e assim dar uma equilibrada nas forças do meu corpo. Eu aceitei a ideia, fiz alguns triatlons de distância curta e como eu gostava de grandes desafios, na verdade eu ainda gosto. Em 2009 eu decidi que iria fazer um meio Ironman e quem sabe um dia tentar um Ironman. O que eu não sabia é que o universo tinha outros planos para mim e às vezes o não da vida é justamente o que nós precisamos ouvir. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia em que eu iniciaria os treinos para essa corrida. E um carro me atropelou, enquanto eu estava no meu treino de bicicleta. Eu fraturei a coluna, mais precisamente a L1. Tive que fazer uma cirurgia invasiva chamada artrodese. E hoje eu tenho 5 vértebras fixas na minha coluna. Eu acho que eu nem preciso muito entrar em detalhes com você de como eu fiquei. Eu que era extremamente ativa, parada em uma cama de hospital, com a coluna quebrada e agora cheia de parafusos. Eu te digo com muita propriedade que aquele foi o momento mais desafiador da minha vida até então. Você já enfrentou um momento em que parecia que tudo que você amava tinha sido tirado de você? Como você reagiu? E caso isso tenha acontecido e você queira parar um pouquinho o vídeo e refletir, fique à vontade. A pausa forçada como um presente. Você sabe que eu digo que esse acidente ele foi um marco na minha vida, um momento para alinhar muitas outras coisas, as quais até então eu não vinha dando tanta atenção, sabe? Ter parado com a corrida me fez mudar coisas na minha vida que me geravam muito desconforto.
E eu percebi que eu estava jogando na corrida toda a frustração. Era como se eu colocasse o tênis nos pés e saísse por aí, e essa sensação me fizesse simplesmente empurrar toda a sujeira que havia na minha vida para debaixo do tapete. Nisso incluía minha insatisfação profissional na época, os problemas de relacionamentos que eu tinha, o meu medo de mudar situações na minha vida que causariam desconforto na vida de outras pessoas, as quais eu amava muito. Enfim, eu acho que isso pode ser um tema para um outro vídeo. E eu acho também que até aqui vale a reflexão sobre quantas vezes nós exageramos em coisas que até podem ser boas, mas em alguns momentos para amortecer ou até mesmo esconder outras que precisam da nossa atenção. E quando nós não as temos mais, é como se a vida te colocasse cara a cara com o que você realmente precisa lidar. Olha, ter essa compreensão demorou um bom tempo para eu entender. Eu diria que ela vem com a maturidade que o passar do ano vai nos trazendo. É como se a pausa fosse um espelho que finalmente te mostra o que nós estávamos evitando ver, sabe? E após essa pausa forçada, eu mudei muitas coisas e só depois eu me dei conta que foi a partir dela que eu conheci meu marido, meu parceiro de vida e agora de corrida também. Eu mudei de país por conta desse amor. Foram 7 anos na Alemanha, o que também me trouxe de presente a língua alemã, uma língua extremamente difícil de aprender. Nós tivemos nossos 3 filhos maravilhosos, voltamos para o Brasil, criamos negócios que se alinham com o nosso estilo de vida. E eu descobri um jeito diferente de olhar para o meu feminino. Essa é a razão que me faz estar aqui hoje, sentada no meu estúdio, gravando para você. Tudo tem um porquê. A segunda chance. Minha vida caminhou esse tempo todo e eu aqui, com a minha artrodese, tendo aceitado que a corrida não seria mais algo tão marcante assim na minha vida. Você já desistiu de algum sonho por achar que seu corpo ou suas circunstâncias não permitiam mais realizá-lo? Mas teve um dia em que eu levei minha filha com um machucado no pé em uma fisioterapeuta integrativa e hoje uma grande amiga. Ao contar minha história para ela, eu lembro como se fosse hoje, quando ela me disse: Não, Mi, se você quiser voltar a correr, você pode. Nós só precisamos fazer um trabalho gradativo de reestruturação no seu corpo e aos pouquinhos você ter força suficiente para voltar a fazer o que você sempre amou. Cissa, se você estiver assistindo esse vídeo, de todo o meu coração, saiba que eu sempre serei grata pelo que você me disse naquele dia. Aquela conversa me animou muito. E como eu estava passando por um momento da minha vida em que eu queria mudar alguns hábitos e voltar a fazer atividade física com frequência, eu levei a sério e montei um plano de ação que respeitasse o meu ritmo. Mais para frente você entenderá melhor. O poder do fortalecimento. Com a Cissa eu fiz um trabalho de fisioterapia e fortalecimento. E adivinha só, isso não tem fim. Com corrida, sem corrida, eu entendi o poder do fortalecimento no meu corpo, especialmente nós mulheres, próximas ou após os 40 anos, que temos uma queda natural de massa magra corporal considerável. É necessário nós termos uma rotina de atividade física onde você faça treino de força mesmo, sabe? Com carga, com musculação. Você já notou como fica mais difícil manter os músculos firmes depois dos 40? E isso não é impressão sua, nem falta de esforço. Os cientistas chamam esse processo de sarcopenia. Em palavras mais simples, é quando o nosso corpo começa a desligar naturalmente alguns músculos se não são usados com regularidade. Imagine que ele pense da seguinte forma: bom, se ela não está usando muito esses músculos, então eu vou economizar energia aqui e diminuí-los. E pesquisas mostram também que nós podemos perder até 8% da nossa massa muscular por década depois dos 40, se não fizermos nada para evitar isso. Mas aqui vem a parte incrível. Estudos também mostram que mulheres de qualquer idade podem não só parar essa perda, como também reverter o processo com treino de força regular.
O nosso corpo é realmente incrível quando nós damos a ele os estímulos certos. Esse trabalho já começou a melhorar meu corpo, reduzir dores estranhas que eu tinha, não apenas na coluna, mas nas mãos, nos pés. E aqui eu quero falar para você um pouco da importância de tratar o nosso corpo de uma forma mais integrativa. Muitas vezes nós associamos uma dor física ao local em si. Isso se dá muito também pela forma como a medicina no Ocidente trata os sintomas, de forma pontual na dor, sem olhar o corpo como um todo. Pensa no seu corpo como uma orquestra, não como músicos solistas. Quando uma parte desafina, todo o conjunto é afetado. Eu estou com dor no pé, trato o pé, faço fisioterapia no pé, melhorou com 10 sessões, mas daqui 2 meses a dor volta. Talvez seja um problema no tendão em outro lugar que está irradiando essa dor para aquele local, onde é apenas o resultado de algo que começou em outra parte do seu corpo. O poder da alimentação. Eu posso dizer que nessa jornada Deus colocou anjos no meu caminho, e a Ju é uma outra querida que me ajudou a ajustar a minha alimentação. Você pode ter 1000 problemas na tua vida. Se você tem um problema de saúde, os outros problemas já não existem. Você só vai ter um problema, que é o problema de saúde. E a alimentação, que é rica, pautada em densidade, ela é composta por 3 macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura boa. E diversos micronutrientes, que são os minerais, as vitaminas e por aí vai. Para que você tenha tudo isso junto e misturado, para que você possa ficar uma pessoa nutrida e ter, né, o combustível para o teu corpo, você precisa ter um plano alimentar, você precisa ter um acompanhamento nutricional, porque nutrição é com nutricionista. Precisa ter, assim como você tem o seu cabeleireiro, a sua manicure, o seu dentista, o seu, né? Muitas pessoas já têm, priorizam o personal trainer, que eu acho super importante o trabalho deles também no conjunto, em agregar, né, para essa melhora da composição corporal, mas é isso, você tem que ter todos os nutrientes que seu corpo necessite, são necessidades nutricionais. Você tem a necessidade de ir ao banheiro, você tem a necessidade de tomar água, você precisa ter uma alimentação pautada em riqueza. Precisa dormir direito, precisa ter um sono, né, reparador. Então, nós somos pilares, né? Eu falo que a saúde, ela é composta por pilares. E a nutrição é um dos pilares mais importantes que hoje é negligenciado por muitos, por não ter esse entendimento e esse conhecimento da nutrição, que realmente é a base da vida. Quando você tem um bebê e você alimenta da exclusiva ali pelos 6 meses, você está nutrindo o seu bebê com leite materno, né? Então, alimentação. Só que quando a gente cresce, a gente deveria seguir esse conceito, né, de bebezinho, só que não, aí é tudo que o mundo está vivendo hoje, né? Como eu falo sempre, as pessoas não priorizam a saúde. Se você me conhece há mais tempo, sabe que o meu trabalho aqui na internet começou mostrando no Instagram a minha transição de uma alimentação vegetariana para plant-based. E ter o apoio de uma nutricionista que me ajudasse a entender as necessidades do meu corpo de forma que eu pudesse me nutrir com as quantidades necessárias foi fundamental. E ao mesmo tempo uma prova. Em 9 meses de acompanhamento eu já cheguei a perder quase 10% de gordura corporal, além do ganho de massa magra, mesmo sem comer qualquer tipo de alimento de origem animal. Você pode pensar, nossa, 9 meses é muito tempo para perder só isso. Lembra do que eu te disse? Não é dieta, é estilo de vida. E mudanças que geram valor no longo prazo na sua vida, elas não acontecem da noite para o dia. É um cuidado diário que você vai vendo aos poucos. E parte, talvez, do fato de você não conseguir manter constância na sua atividade física, na sua alimentação, possa ser por querer ver resultados imediatos em coisas que precisam de tempo, como o seu corpo, por exemplo. Sabe quando você tenta seguir uma dieta e o seu corpo parece lutar contra você? Isso acontece porque, segundo pesquisas recentes em neurociência, o nosso cérebro interpreta dietas restritivas como uma ameaça,
como se nós estivéssemos passando por um período de escassez. Em resposta, ele ativa sistemas de proteção que nos fazem desejar ainda mais os alimentos proibidos e reduz nosso metabolismo para conservar energia. É por isso que dietas muito restritivas geralmente falham no longo prazo. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer o mesmo que eu faço, mas saiba que saber exatamente o que o seu corpo precisa e a quantidade necessária para o seu objetivo é algo fundamental. Tanto que eu não chamo mais isso de dieta, é um estilo de vida. Um hábito novo que você vai apresentando para o seu corpo. E a dieta, ela te leva à sensação de privação. O cérebro já vê de uma forma negativa. Estilo de vida diferente é um caminho que você cria para o seu dia a dia. É algo que te deixa mais feliz e realizada. Busque ajuda para criar um plano de acordo com as suas necessidades e os seus gostos. Se você fizer algo que peça para comer coisas que você não gosta ou te prive demais, acredite, a chance de começar e parar será bem grande. Poder do treino consciente. Você já se sentiu culpada por pular um treino quando seu corpo claramente pedia descanso? Toda vez que eu ouvia a palavra constância, eu imaginava um ratinho hamster na sua esteira correndo o tempo todo e achava que eu tinha que fazer o mesmo. Desde que eu venho observando mais o meu corpo, olhando com mais carinho para o meu ciclo, eu venho percebendo os padrões de quando minha energia está mais elevada e de quando ela está mais baixa. E com base nisso, eu fui criando estratégias melhores para manter uma constância mais atrelada à minha realidade. O que eu gosto de chamar de constância acolhedora. Pensa no seu corpo como uma bateria recarregável sofisticada, não como um interruptor de luz ligado e desligado. E pesquisas em cronobiologia, a ciência que estuda os nossos ritmos internos, inclusive tem um livro muito bacana que fala a respeito disso. Eu vou pegar. Esse aqui. Mude seus horários, mude sua vida. E como eu estava falando, da cronobiologia é a ciência que estuda os nossos ritmos internos e mostram que nós temos ciclos naturais de energia ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Por exemplo, a maioria das mulheres tem níveis de energias diferentes dependendo da fase do ciclo menstrual. Um exemplo, na fase folicular, que é depois da menstruação, os nossos hormônios favorecem atividades de alta intensidade. Você fica naturalmente disposta a fazer exercícios mais intensos. Já na fase lútea, que é a pré-menstrual, o nosso corpo está naturalmente mais voltado para a recuperação e atividades moderadas. Provavelmente são aqueles dias, como a pergunta que eu te fiz. Você quer fazer um movimento que exige muita força e o seu corpo está pedindo descanso. Esse entendimento foi tão transformador para mim que eu decidi criar algo muito especial para você. É um guia chamado Movimento em Ciclos, onde eu mostro exatamente como alinhar seus exercícios com diferentes fases do seu ciclo menstrual e até mesmo com as fases da lua. Eu vou deixar inclusive 2 cards aqui, onde eu explico um pouquinho a influência do nosso ciclo menstrual na nossa vida e das fases da lua também. O movimento em ciclos é um primeiro passinho para desenvolver o que eu chamo de constância acolhedora. O link está na descrição desse vídeo e é totalmente gratuito. Eu tenho certeza que vai te ajudar a transformar a sua relação com o movimento, assim como vem transformando a minha. E por falar em constância acolhedora, muitas vezes nós vemos aqueles posts: vai com dor mesmo, vai na força do ódio, na força da raiva. Eu vou ser bem sincera com você, eu não vejo assim. Eu sempre digo, nosso corpo é nosso templo. Como é que eu vou fazer algo com ele na força do ódio, na força da raiva? O lugar que habita o meu ser, habita quem eu sou, tem que ser na força do amor, respeitando seus limites, seu ritmo. Isso não quer dizer que nos dias em que você não se sente 100%, você não fará nada. Mas você pode buscar formas de fazer algo diferente naquele dia e assim dar ao seu corpo o movimento que ele precisa, sem ficar se sentindo culpada ou mal ou inadequada. E se esse olhar
até aqui está chamando a sua atenção, entre na lista de espera do meu curso, A Produtividade Acolhedora, e seja uma das primeiras a saber quando uma nova turma estiver aberta. Lá eu trato esse e outros temas de uma forma muito mais aprofundada. E agora vem a parte que a gente pergunta: mas Mi, isso tudo realmente funciona? Bom, até esse momento em que eu estou aqui falando com você, já são 10 meses de trabalho consciente com o meu corpo e com a minha alimentação. Eu voltei a correr. Nesses últimos dias eu fiz até uma meia maratona com meu marido. Em um tempo extraordinário. Nem há 20 anos atrás, sem titânio na coluna, eu corria da forma como eu estou correndo agora. O poder do seu corpo. Todo esse aprendizado me mostra cada vez mais a força do nosso corpo e como é possível sim viver, envelhecer de forma saudável quando nós estamos conscientes de quem nós realmente somos, quando nós respeitamos as nossas necessidades, quando nós alinhamos a nossa vida com aquilo que acreditamos e com quem somos. Sabe por que algumas pessoas parecem se recuperar de lesões ou desafios físicos impossíveis? Os cientistas chamam isso de neuroplasticidade, a capacidade impressionante do nosso sistema nervoso de criar novos caminhos. É como se nosso corpo fosse um GPS, que quando encontra uma estrada bloqueada, consegue recalcular a rota e encontrar novos caminhos para chegar ao mesmo destino. Quanto mais acreditamos que isso é possível, mais nós facilitamos esse processo e mais caminhos novos a gente vai abrindo no decorrer da nossa jornada. Acredite, a nossa mente ajuda a reprogramar o nosso corpo. Não duvide da força do seu corpo. Não acredite quando te disserem que você não é capaz, que o seu tempo já passou, que por ter tido no passado alguma dificuldade, hoje você não pode fazer outras coisas. Nós sempre podemos dar um jeito quando nós queremos. E quando você se cuida, essas possibilidades simplesmente se ampliam. O que você faria hoje se soubesse que o seu corpo tem muito mais capacidade do que você imagina? Olha, eu espero que até aqui 2 coisas possam ter ficado para você. Número 1, pausas são necessárias em nossas vidas. E às vezes é através delas que você irá virar o olhar para outras coisas que precisam da sua atenção e que por algum motivo você não tem observado. Mudança gera tempo. Não acredite em coisas milagrosas. Veja, são 10 meses de trabalho até aqui. Número 2, busque um movimento, uma força de se alimentar que estejam alinhadas com quem você é, com seu estilo de vida. Não saia por aí querendo correr pelo simples fato de você ter assistido esse vídeo, ou porque alguém te disse que emagrece. É importante nós aprendermos a baixar o volume do que o mundo apresenta o tempo todo e escutar o que o nosso corpo nos pede. Por isso eu te trago tanto esse acolher. Acolha quem você é, para depois você criar as mudanças que necessita. Eu vejo você. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.